Gente, hoje nós vamos falar sobre cordialidade do povo brasileiro, o povo cordial, o povo dócil, tão bonzinho, o povo brasileiro. Selvagem! Gata selvagem me arranhou! Brincadeira, ela não me arranhou não. Bom, pessoal, o brasileiro é cordial? Vamos pensar nessa reflexão. O que é cordial? Cordial parece ser uma palavra doce, né? Que o brasileiro é um povo cortês, é um povo gentil. No entanto, vocês vão ver num dos links aí, na descrição e nos ambientes virtuais, uma visão de cordialidade presente na obra de um dos pensadores brasileiros mais importantes, que foi Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda cunha o termo o homem cordial em Raízes do Brasil para explicar uma coisa muito séria para a administração pública brasileira, para a construção da nacionalidade brasileira, que é a confusão entre o público e o privado. Este cordial vem de cordium, de coração, e não necessariamente de cordialidade, tá? Então, o brasileiro, como homem cordial, é aquele que faz uma confusão entre o interesse público e o privado, entre aquilo que é patrimônio público e patrimônio privado, aquilo que é pessoal e aquilo que é vida pública. E isso é muito difícil na administração pública brasileira. Nós vemos aí que as pessoas entendem que, uma vez que estão no poder ou num cargo público, tende a tratar aquilo como sendo seu. Isso é um problema que pode gerar patrimonialismo, corrupção, interferência nas instituições, prevaricação, interferência nas instituições democráticas e burocráticas, porque a burocracia é uma sustentação importante da democracia. A burocracia são rituais importantes para manter a isonomia democrática e nos negócios, na negociação, contratos, vias, duplas assinaturas são importantes, tanto na tratativa legal como na tratativa do ritual, para que a pessoa entenda que aquilo não é dele, não é particular, aquilo que ele está tratando ou é da empresa pública ou privada, ou é de um interesse coletivo. Então, desta maneira, cordialidade é um termo que atrapalha a administração pública brasileira. Não vem a ser cordialidade não pode ser confundido com comportamento cortês. Cordialidade aí, nos escritos do Sérgio Buarque de Holanda, tem essa conotação negativa para descrever que o brasileiro não consegue fazer uma distinção simples entre o público e o privado. Isso em todas as esferas. Isso é um problema cultural, tanto nas estatais, como no poder público, como nas empresas. Tá? Isso é um problema da administração que a gente precisa contornar, que precisa ser mudado para que a administração, tanto empresarial como a administração pública no Brasil, não seja marcado por prevaricações e interesses familiares. Ok? Então, um outro aspecto importante sobre isso que nós vamos tratar é sobre a questão do pacto federativo, né? Então, voltando à questão de que o Brasil é uma república, o Brasil é uma república federativa e, portanto, nós precisamos resolver algumas questões, por exemplo, a questão de a quem cabe administrar o quê. Então, o Pacto Federativo no Brasil, ele está nos artigos 145 e 162. A pergunta que eu proponho para vocês é: como que a cordialidade brasileira e a pouca clareza sobre as atribuições das empresas públicas e privadas, dos limites das empresas, atrapalham? Isso é um traço cultural brasileiro, atrapalham a administração. Então, por exemplo, hoje nós temos uma série de contradições que vieram à tona com a crise na qual nós estamos vivendo, passando nesse momento, que é a crise do afastamento social pelo Covid-19, pelo coronavírus. Então, o que acontece? O Brasil ele é dividido nessas esferas. Governo local, que são as prefeituras, um governo intermediário, que é o governo do estado, e o governo central, ou o governo
federal, que é a União. Dessa maneira, fica claro para a gente que a quem a gente recorre, quem nós deveríamos recorrer para resolver esses problemas. Claro, quem está mais próximo, quem deveria ter num pacto federativo, já que o Brasil é uma república federativa, quem deveria ter o maior poder, maior prestígio é aquele que está mais abaixo, é o prefeito. Então, o prefeito você pode cobrá-lo, do prefeito você pode fiscalizá-lo mais facilmente. Dá para você ir na casa dele, bater na porta dele e falar assim: seu Fernando Zunha, seu Zambão, olha, por favor, né? Eu quero que você preste conta de onde está o dinheiro, que ninguém viu, ou então por que você comprou tal coisa, ou até elogiar, tal, né? Hoje os prefeitos, nessa crise, os prefeitos estão se saindo bem, né? Pelo menos os prefeitos aqui das cidades em que a gente vive estão se saindo melhor do que o governo estadual e o governo federal. Eles conseguem resolver de uma maneira mais rápida. No entanto, o que o prefeito não tem? Dinheiro. Por quê? Porque existe um problema no Pacto Federativo do Brasil, e eu vou deixar também literatura para vocês, um artigo de um cara chamado Carlos José Fernandes Antunes Martins, é uma dissertação de mestrado de uma faculdade de Lisboa sobre a tributação e comércio eletrônico, e vou deixar também para vocês um trabalho sobre a tributação no comércio eletrônico, esse já da UERJ, tá? Da Estadual do Rio de Janeiro, do senhor Rogério Zanon, Rogério Zanon, Tendências e Desafios para a Tributação no Comércio Eletrônico. Por quê? Antes da crise do coronavírus, eu iria abordar com vocês essa questão da falha no Pacto Federativo Brasileiro em relação ao Pacto Fiscal, principalmente na cobrança de impostos. Porque o que acontece? Os impostos, eles são cobrados no município, mas são administrados pela União. E isso é uma falha muito grande do Pacto Federativo, porque aonde o dinheiro é recolhido, não é aonde o dinheiro é gasto. Então, o governo federal ele acaba concentrando a cobrança de impostos. Os impostos municipais, os impostos estaduais são menores. Então, isso daí nós já discutimos essas questões anteriormente sobre o Pacto Federativo e a dificuldade da tributação. Agora, com o comércio eletrônico ficou ainda mais grave essa questão, porque você consome um produto na sua cidade. Este produto, se é meramente eletrônico, ele vai pagar imposto supostamente na sede da empresa. A sede da empresa, como no Brasil existe uma guerra fiscal, a empresa pode se instalar no estado que vá prometer para ela mais incentivo fiscal como uma matriz, sendo que na verdade é uma filial. Então ela presta serviço, por exemplo, neste estado, no estado de São Paulo, mas a sua sede está supostamente em Minas Gerais, como é o caso das empresas que locam carro, que as frotas ficam no estado de São Paulo, mas eles licenciam um carro em Minas Gerais, né? Isso é evasão de divisa. Isso é um problema para o estado de São Paulo. Um outro problema, por exemplo, você vai abastecer o seu automóvel. Você abastece o seu automóvel no estado de São Paulo. Se você paga pelo aplicativo, os impostos vão ser pagos no estado do Rio de Janeiro, onde fica a sede da empresa e aonde foi contratada a empresa que desenvolveu o aplicativo. Então nós temos essa preocupação com o Pacto Federativo, né? Nos Estados Unidos, em outros países que adotam um sistema federativo, é diferente. A arrecadação é do município, que repassa um percentual para o Estado, que repassa um percentual para a União, lá, para os entes federados. No Brasil é diferente, né? Então você tem impostos sobretaxados, isso é uma outra discussão que nós já tivemos, a sobretaxação de imposto sobre imposto. Bom, aí o que acontece? Vamos voltar aqui ao Pacto Federativo, que é a questão do momento, né? A quem cabe a competência de cada coisa. Nem na tributação a gente sabe para quem que a gente paga imposto. Isso é difícil. No entanto, quando se vê essa crise, o Pacto Federativo ganhou outros contornos de quem é a autoridade maior.
né? Porque além do Brasil ter esses diferentes níveis de governo, estadual, municipal e federal, o Brasil tem outros 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, dentro desses outros níveis. Então você tem o legislativo municipal, você tem o legislativo estadual, você tem o legislativo federal. Você tem o judiciário, que apesar da centralização do poder judiciário estar em Brasília, você tem o poder judiciário local, os juízes locais, os juízes de vara, os juízes de comarca, e apesar que o poder judiciário é um ótimo exemplo de que o pacto federativo não funciona no Brasil, porque nesse caso não existe pacto federativo, existe uma verticalização do poder da União para o Estado, para os municípios. E desta maneira a gente vai mantendo esse pacto federativo para inglês ver, ou para ninguém ver, né? E isso se deve, de certa maneira, ao problema que o brasileiro tem com a administração pública, porque não sabe separar o que é público e o que é privado. E aí o Estado brasileiro ele acaba incorrendo em corrupções. E aonde é mais fácil ocorrer corrupções? É na prefeitura? Pode até ser, mas na prefeitura a gente olha e fala que aquele ali é corrupto. É no governo do Estado? Pode até ser, mas no governo do Estado a gente também sabe quem são. Então, quando há corrupção no nível local, o pacto com a comunidade é mais claro. Agora, quando há corrupção nos outros 2 níveis mais distantes, quando chega o corrupto, se ele chega num carrão, a gente fala, vai lá um homem de sucesso. Agora, quando chega aqui no nível local, né, a fiscalização seria mais fácil. Há um problema na transparência da coisa pública no Brasil devido à centralização do poder. Então são esses aspectos aí que vocês precisam entender, que o Brasil, nós estávamos discutindo até agora a questão também da violência. O Brasil é violento, ele concentra riqueza e ele concentra poder. Uma das formas de concentrar poder é a maneira com que o nosso pacto federativo ele é confuso. Ele precisa ser revisto, ok? Bom, então é isso. Um abraço aí para todo mundo. Eu gostaria que a gente estudasse mais essas questões de pacto federativo, as questões de cobrança de impostos e principalmente que nós, através da tecnologia, pudéssemos criar mecanismos de fiscalização do poder público, tanto do nível federal, como no nível municipal, como do nível estadual. Então a tecnologia poderia quebrar essa barreira, que hoje nós damos muito poder ao político eleito. Se nós tivéssemos representações pequenas, de casas de conselho, de associações de bairro, se homens comuns, cidadãos comuns, mulheres comuns, pudéssemos ter este controle, nós não dependeríamos tanto dos seres políticos eleitos, ok? E a tecnologia poderia muito bem ajudar com isso. Ao invés da gente ficar nesse fla-flu, nessa gritaria tosca de redes sociais, nós poderíamos trabalhar para que aumentasse a transparência do poder público no Brasil, tá bom? E eu gostaria de ver essa solução surgindo aí da cabeça de vocês, da cabeça da molecada que está estudando agora, tá? Então, obrigado. Tchau, tchau.